Você já reparou que cada vez está ficando mais caro se você ter um lead? Pô, a gente é do Adscast, pô, a gente fala muito de tráfego pago, de captura de lead. E a briga pela audiência cada vez mais difícil, mais complexa. E cada episódio que a gente faz aqui, a gente aprende uma coisa nova. E aí eu queria fazer uma pergunta para você da audiência que está assistindo a gente. Como que tá o seu orgânico? Quantos vídeos você grava por dia? Você utiliza o TikTok? Por que eu tô fazendo essas perguntas? Por que, Léo? Fala pra mim. Cara, a gente tá aqui com a Sofia. Ela grava 9 vídeos todos os dias. Cara, isso daqui já foi a primeira porrada que a gente tomou hoje. Seja bem-vinda, Sofia. Gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Cara, me conta, tipo, primeiro, da onde vem 9? Por que 9? E, cara, como que você consegue gravar 9? Porque, porra, é a parte... É o calcanhar de Aquiles de quase todo empresário. Eu não comecei gravando 9 vídeos por dia, eu acho muito importante falar. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu ainda era CLT, então eu comecei fazendo 3 vídeos por semana. E eu gosto muito de frisar isso desde o início, porque quando eu falo sobre 9 vídeos por dia, as pessoas ficam tipo assim, ai, mas eu trabalho o dia todo, eu nunca vou conseguir. Eu falei, sim, a Sofia que trabalhava o dia todo também não conseguia, tá, galera? Vamos com calma. Mas como é que eu cheguei nesse número 9? Quando eu consegui ter a minha liberdade financeira, empreender e viver do meu empreendimento, eu tenho metas muito audaciosas que eu coloco para mim mesma. Eu quero crescer pelo menos 10 vezes por ano e esse ano estamos chegando perto de bater essa meta. No início do ano, eu analisei as minhas métricas para entender se eu teria capacidade de bater essa meta ou não. E a resposta é que eu não tinha capacidade. Eu fazia 3 vídeos por dia naquela época. E 3 vídeos foi tipo assim, eu botei na minha cabeça, 3 é um número legal, vou fazer 3 por dia. E é isso. Eu fazia 3 vídeos por dia. E eu olhei e falei, cara, com 3 vídeos por dia, com o alcance que eu tenho, com os números que eu tenho, eu não vou conseguir chegar lá. E por que 9? Porque todo mundo pergunta, por que não 10? Por que não 15? Por que não 20? Por que não 7? Existe um livro chamado Receita Previsível. E vocês vão ver aqui que eu vou citar livros o tempo inteiro. A gente Sim. conversou com o Thiago faz pouco. Inclusive, era pra ele vir hoje aqui, conversar com a gente também. Thiago, Ah, é? Thiago Muniz. Grande, Sim, brabíssimo. sim. Eu quero conversar com ele. Falando isso, o Aaron Ross Aaron vai Ross estar também. lá. Eu trouxe o meu livro para ele autografar o meu livro todo rabiscado dele. Estou ansiosíssima por esse momento. Mas eu li esse livro e uma das coisas que ele ensina é você planejar o seu esforço de acordo com a sua meta. Uma das coisas que eu adoro de você calcular o seu funil de ponta a ponta é que no final você consegue planejar exatamente o esforço que você tem que fazer com base nas suas taxas para você bater a sua meta. Então, qual foi o cálculo que eu fiz? Eu falei, cara, hoje eu tenho 1000 visualizações por vídeo. E essas 1000 visualizações me trazem X pessoas na comunidade. Então, eu tenho mais ou menos uma pessoa na comunidade a cada tantas views. Se eu quero bater, e aí a minha meta do início do ano é bater 1000 pessoas na comunidade até o final do ano, quantos vídeos eu tenho que fazer por dia para conseguir chegar nas 1000 pessoas até o final do ano? E aí o número mágico 9 saiu daí. Eu entendi que eu tinha uma média de 1000 visualizações por vídeo, e com base nisso eu tinha que fazer então 9 vídeos por dia para bater as visualizações e assim, consequentemente, bater a quantidade de pessoas que eu queria na comunidade. Tem um outro ponto muito importante que é por que eu foquei em quantidade de vídeos? A galera me pergunta muito isso também. Por que eu foquei em quantidade de vídeos e não em... Sofia, se você sabe que você tem X visualizações por pessoa, por que você não foca em aumentar as suas visualizações nesses 3 vídeos? Eu foquei, só que... Aí, vamos puxar outro livro. Existe um livro chamado Obsessão pelo Cliente da Amazon, que ele conta toda a história interna e toda a estrutura interna da Amazon. Magnífico. E uma das coisas que ele fala, a Amazon é um dos melhores livros que eu já li sobre KPIs. Uma das coisas que ele fala são sobre 2 KPIs diferentes. Existem os KPIs de saída e os KPIs de entrada. Os KPIs de saída são aqueles que geralmente todo mundo mede, que é número de vendas, no meu caso, quantidade de pessoas na comunidade, faturamento, visitas no site. Esses são KPIs de saída. Por que eles são de saída? Porque eles não dependem exclusivamente de você. Eu fazer uma venda depende de alguém que não sou eu querer comprar de mim. Alguém entrar no meu site, visitas no site, depende de alguém que não sou eu querer entrar no meu site. Assim como visualizações, depende também, querendo ou não, do meu algoritmo querer entregar meu vídeo. A Amazon, ela ensina que você tem que ter KPIs de entrada. KPIs de entrada são indicadores que eles vão afetar os seus KPIs de saída. Então, eles vão diretamente mexer nos seus KPIs de saída toda vez que você mexe nos KPIs de entrada, mas eles dependem diretamente e única e exclusivamente do seu esforço.
E aí eu procurei esse KPI pra mim. Qual é o KPI que dependia única e exclusivamente do meu esforço e que ia impactar meu KPI de saída, que é o 9 vídeos por dia. E aí é assim que eu cheguei no número mágico dos 9. Caralho, muito foda. E assim, você tá conversando com duas pessoas apaixonadas por números. É uma história muito legal, né? Cara, essa ideia foi tipo, genial, assim, a gente gosta muito de ter a previsibilidade, inclusive o Receita Previsível também mudou minha vida, tipo, a maneira que magnífico. o negócio magnífico. é bizarro. Tá, e aí você... Calma aí, deixa eu fazer um adendo. Porra, eu achei Pra você que sensacional. tá ouvindo a gente, tá assistindo... Tá pago. Tá, eu acho que se acabasse aqui já Deu é 5 uma minutos, aula. vamos fechar, valeu, obrigado. Já é uma aula, então fica até o final, tá? Que esse é o tipo de conteúdo que tanto eu quanto o Fernando a gente gosta bastante. E já deu pra ver que a Sofia não veio de brincadeira, né? Já entregou bastante coisa pra gente. Então, seja, né, se inscreva no canal aí, curta, engaje, já siga a gente também que vai ter bastante coisa, tá? Agora pode seguir. Não, porque assim, é sensacional ali. Você criou, você entendeu o que você tinha que fazer pra ter o Baseado resultado em lá. Pô, dados. funil de vendas, ótimo. Sim. Tá, mas daí você tinha um problema. Eu tinha que fazer 9 vídeos por dia. Eu tinha que fazer 9 que começar a fazer 9 vídeos por dia. Beleza, eu entendi isso. Tá, agora eu preciso fazer 9. Cheguei no número mágico 9, resolvi todos os... Não, comecei outro plano na minha vida, E que aí é fazer 9 Você vídeos. falou, agora eu preciso desenvolver um sistema pra conseguir produzir os 9 vídeos. E aí, qual que foi a próxima etapa? Tipo, vou pra IA pra ela me ajudar a criar conteúdo? Não. Enfim, como que foi essa segunda etapa? Eu não Tinha tempo, já, que você não teve uma fase que você não tinha tempo, né? teve uma fase. Enquanto eu estava na comunidade, eu passei por algumas fases. Eu primeiro trabalhava presencial e eu tinha que chegar às 8 horas da manhã e sair às 8 horas da noite. Depois eu consegui trocar de emprego, que era um home office, que eu também trabalhava mais ou menos de umas 8 horas da manhã até umas 6 horas da tarde, mas eu estava em casa, então assim, o trabalho presencial tinha época que era 1h30 de ida e volta. Nessa época eu só tinha final de semana, então... E eu falei isso já, durante mais de um ano, eu passei todos os meus finais de semana trabalhando. Porque eu só tinha o final de semana. Então, durante mais de um ano, eu sentava no final de semana, montava o roteiro de 3 vídeos, gravava 3 vídeos, editava 3 vídeos, deixava programados 3 vídeos e montava ainda a aula da comunidade, né? Tudo no final de semana. Então, eu não parava. Já abandonei festa, abandonei amigo, abandonei aniversário. Mas eu falei, eu tenho um propósito maior e vai dar certo. E aí, eu consegui passar. Quando eu consegui passar... Eu gravava de manhã sempre e eu editava no final do dia. Que era quase o tempo dessa 1h30 de ida e volta do trabalho que eu ganhei. Eu comecei a gravar de manhã e editar no final do dia. E hoje eu gravo geralmente entre 8h30 e 9h30. Gravo os 9 numa tacada só assim, é bem rapidinho, que agora já tá bem mais fluido. E de tarde eu monto os roteiros. Eu paro de tarde e vou escrevendo e vou falar sobre como eu cheguei nisso. Vou de tarde montando os roteiros e eu mando pro meu editor de vídeo, que agora, glória a Deus, eu tenho capacidade de pagar um editor. Eu não edito mais meus vídeos. Bênção Jesus Cristo. Então, essa é mais ou menos a minha rotina hoje e foi assim que foi evoluindo aos poucos, né? Eu não comecei desde o início. Eu comecei a gravar 9 vídeos e graças a Deus eu tenho um diário, porque agora eu não lembrava isso de cabeça. Eu fui ler e eu lembrei. Eu comecei a gravar 9 vídeos tem mais ou menos um ano. Eu achei que tinha sido em janeiro desse ano, mas tem mais ou menos um ano. Eu ainda estava trabalhando na minha antiga empresa, que eu era CLT lá. Eu acordava 6 horas da manhã para conseguir gravar esses vídeos, gravava, aí eu editava tudo à noite, às vezes eu ficava até meia-noite editando, mas eu me comprometi a postar esses 9 vídeos por dia. O que aconteceu? Mas antes disso, você falou uma coisa muito importante que eu acho que vale a gente ressaltar. Porque, tipo, a galera que trabalha com o digital, venderam muitas mentiras pra eles. Venderam pra mim também, acreditei em tanta coisa. E aquela famosa história de trabalho da praia, trabalho, tipo, 3 horas por dia. E, tipo, você trouxe um ponto aí que, primeiro, você tinha um propósito e trabalhou praticamente 365 dias durante, sei lá, um ano completo. Tipo, Sim. Por quê? Porque você entendeu isso. Porque muita gente entra no paradoxo. Não, eu preciso de tempo para fazer isso, mas eu não tenho tempo por causa disso. E aí, um interfere no outro, a pessoa não faz nenhum nem outro e fica travada. Exatamente. E aí você, então você encontrou um tempo onde não tinha, entre aspas, você podia estar descansando, podia estar fazendo outras coisas, mas você com um propósito maior foi lá e fez acontecer. Pra quê? Você criou a sua sorte. E não era assim, é muito deixar claro. Eu sabia desde o início que não era sustentável. Geralmente a gente olha e fala, mas eu vou trabalhar 24 horas por dia, eu vou ter um burnout. Eu falei, eu vou na beirola de surtar. A beirola é sensacional. Até eu conseguir a capacidade de ter alguma coisa melhor.
Tanto é que quando eu olhei e falei, pô, vou me dedicar, eu comecei a procurar um emprego home office. Eu falei, eu vou procurar um emprego onde eu consiga ter mais tempo pra isso. Porque tava ficando insustentável ter um emprego e também ter a comunidade. Eu falei, tá, vamos procurar um emprego onde seja sustentável os dois. E eu, por muito tempo, eu queria manter os dois juntos. Eu não achava que a comunidade... Eu era tão, assim, tranquila com, não vou ficar rica, não vou trabalhar na praia 3 horas por dia, que eu não achava que a comunidade ia me sustentar. Eu só queria um emprego que eu conseguisse ter a comunidade tranquila e trabalhar no emprego tranquila sem ter que perder meus finais de semana, pelo menos. Acordar às 6 horas da manhã eu já tava ok, super tranquila. Então, realmente, não é... Eu demorei 2 anos pra olhar e falar assim, não, agora eu consigo viver do que eu construí. Agora eu consigo pagar minhas contas. E foram 2 anos disso, de acordar às 6 horas da manhã e dormir meia-noite, perder final de semana. Mas foram 2 anos acreditando muito no que eu estava fazendo, não só por me sustentar, mas acreditar muito no que eu faço em geral. Eu sempre falo, muitas vezes... Nos 2 últimos empregos desde que eu criei a comunidade, eu tive que escolher entre, às vezes, ser sócia da empresa e continuar com a comunidade. E todas as vezes, na verdade, eu olhei e falei, eu não vou abandonar a comunidade é o meu propósito de vida. Não tem como eu abrir mão disso que eu tô criando, porque eu acredito muito no que eu tô fazendo. Então, realmente, não é tão bonitinho, mas pra mim valeu, faria, se eu tivesse que voltar no passado, ia chorar um pouco, porque realmente foi muito difícil, mas eu faria tudo de novo pra voltar onde eu tô agora. Acho que o que você fez é pra pagar o preço que muita gente não tá disposto, né? A galera acha que o digital é da noite pro dia e não é. Não. Tem que acordar cedo, tem que ficar, às vezes, noite sem dormir, às vezes tem que virar a noite e tal. Mas quando você tem alguma coisa pra correr atrás, você vai. Mas o que é isso? Qual que é esse teu propósito aí que você fala e da forma como você fala tem uma intensidade muito grande? Eu acredito... Teus olhos brilham, a galera em casa não dá pra ver, mas eu acredito muito no estudo. Eu acredito muito, muito, muito. Eu vou contar um pouquinho da minha história, mas eu brinco que eu sou a mistura perfeita do meu pai com a minha mãe. O meu pai é um empresário, tirou a empresa dele do zero, não tinha um tostão no bolso, vendia o que não tinha pra comprar o material pra ganhar dinheiro pra vender, sabe? Tipo, bem empresário raiz mesmo. Tem 30 anos de empresa, sustentou toda a família com essa empresa. E mamãe, ela é professora de faculdade universitária. Mamãe, ela, tipo assim, passou a vida dedicada aos estudos. Tanto é que ela não é da minha área, mamãe é da área mais de biologia, medicina, ela é formada ela dá aula de fisiologia, que é do corpo. Só que, mamãe literalmente, ela é pós-doutorado. Ela tem 5 pós-doutorados. Ela dedicou a vida aos estudos. Ela já salvou milhares de vidas com os estudos dela, que ela descobriu muitas coisas do porquê que a gente infarta do nada, porquê que alguns jogadores morrem. Então, tipo assim, mamãe, ela passou a vida me mostrando o quanto o estudo é incrível, o quanto o conhecimento é incrível, e papai passou a vida me mostrando o quanto o trabalho é incrível, o quanto empreender é maravilhoso. E aí, eu não consegui não me apaixonar pelo propósito dos dois, e o meu propósito agora é esse, mostrar, e por meio do empreendedorismo, que estudo é muito maravilhoso, que estudo é muito incrível. Eu falei isso esses dias no meu TikTok. A gente desvalorizou muito o estudo. E não consigo julgar tanto, porque muitas vezes a gente tem a sensação de, se você não é um cantor muito bom, você vai virar professor de canto. Se você não é um ótimo jogador, você vai virar professor de futebol. Juiz de futebol. Mas é sempre assim, se você não foi bom o suficiente, você vai ensinar. E aí a gente acabou desvalorizando o estudo no meio desse processo, como se estudo é pra quem não é bom o suficiente, pra quem não conseguiu chegar lá. E eu tenho a minha brincadeira que eu até faço no meu perfil, que o meu sonho é transformar estudo em modinha de novo. Eu quero transformar a leitura em modinha, porque pensa num livro, pensa na Receita Previsível. Ele passou a vida inteira estudando e batendo cabeça, e errando, e acertando, e gastando muitos dinheiros pra aprender tudo que ele aprendeu. Aí ele escreveu um livro ensinando. Que custa e aí você paga 60, 50 reais, 60 reais, e você sabe tudo que o cara fez a vida inteira. Você não vai pagar 15 mil numa mentoria, você não vai bater sua cabeça durante 15 anos igual ele fez. Você só vai gastar 50 reais em umas 2 horas da sua vida. Não tem como eu não defender isso, gente. É muito magnífico. É o método mais democrático de ensino que existe, é o livro. É que as pessoas são mal acostumadas, e muitas dessas mentorias pegam a base de um livro ali e cobra... Não, cara, eu já vi muita mentoria e eu fiz um vídeo sobre isso que eu fiquei muito revoltada. Eu já vi muito... Como é que eu faço 9 vídeos por dia? Tudo que vem na minha cabeça eu transformo em vídeo. Eu já vi muita mentoria de 6 mil reais, que era basicamente Story Brand e Comece Pelo Porquê, que são 2 livros que juntos dá 100 reais. Aí eu fico assim... E mais do que isso, eu não só vi, como quando eu comecei a indicar, outras pessoas começaram a ler, tipo, os seguidores começaram a ler. E aí eu vi a galera comentando no perfil dessas pessoas falando, cara, eu comprei o seu curso e é basicamente o livro X. E eu fiquei assim,
Sim, exatamente. É isso. A galera lê o livro, vende o curso, só que eles não têm a capacidade de falar. O que eu brinco da minha diferença para um guru é que, primeiro, eu não cobro o preço dele, nem ferrando, porque eu acredito em democracia de estudo. E segundo, que eu falo de onde eu tô aprendendo. Eu poderia contar aquela história do cálculo de 9 vídeos por dia como se eu tivesse sido iluminada divinamente, como se eu sempre soubesse de todos aqueles dados e de toda aquela informação. Mas eu falo exatamente que eu tirei. Eu falo exatamente que o cálculo veio de receita previsível. Eu falo exatamente que o indicador veio de obsessão pelo cliente. Eu poderia não falar. E eu iria parecer muito mais incrível, porque ia parecer que fui tudo eu. Só que eu escolho falar porque eu sei que eu tenho que mostrar de onde veio tudo isso. Tenho a frase, que eu sempre esqueço de quem é, mas é de um cientista muito famoso, que é: se eu cheguei onde cheguei foi porque me apoiei em ombro de gigantes. E eu gosto de falar quem são os gigantes que eu me apoio. Que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, para não parecer esses mentores incríveis que sabem de tudo desde que nasceram. Eu gosto muito disso, sempre tem que honrar aí de onde você tirou isso daí, porque referências a gente tem um monte. Essa tua base de leitura foi praticamente a minha também. Me formei em faculdade, mas não tive mãe estudiosa, sempre trabalhando muito, não conheci meu pai, só que foi num trabalho onde eu era porteiro de condomínio, de prédio comercial. Era das 7 da manhã até 1 da tarde, e daí não podia ficar no celular, e eu assim, pô, vou ter que arrumar alguma coisa pra fazer. Aí pegava aqueles livros de 200 páginas que eu achava que levaria um ano pra ler, e comecei a ler em uma semana, e comecei a gostar. Então, desde 2015... aproximadamente, quando eu comecei na portaria, foram quase 300 livros lidos, e foram muito importantes justamente para moldar a mentalidade, crescimento. Me trouxe até aqui, né? E olha o movimento que a gente fez. Acabei de brincar com o Fernando agora. O pessoal tá tocando um hot seat, nosso projeto, e eu tô 3 anos nessa consistência, de toda semana tá ali. Então, tudo começou com... Comigo foi muito parecido também. Eu aceitei um emprego que eu não sabia nada sobre a vaga. Tipo, um amigo meu me falou assim: Hein, eu acho sua cara, eu quero te contratar. Eu falei, tá bom, eu vou. Eu vou? Não, vamos lá. Tô a fim de crescer na carreira, quero trocar de emprego, eu vou. Só que eu cheguei lá e eu não fazia nem ideia do que era o nome da vaga, sabe? E aí... ele, na verdade, isso aí eu tenho que valorizar. Ele me deu um livro e falou assim, lê, que aí você pelo menos vai entender o que é a vaga. Eu falei, tá bom. E aí eu li, e é isso. Quando eu li, tipo assim, tudo se explicou na minha cabeça em questão de uma semana. Do que eu ia passar muito tempo batendo cabeça, tentando sozinha. E aí eu comecei esse processo lá dentro da empresa. A comunidade, ela nasceu primeiro dentro da empresa, depois, na verdade, me avisaram que era um produto que eu podia vender para os outros. Eu comecei lá dentro da empresa, ler livros. Tipo, a gente não tá conseguindo atrair pessoas. Eu falei, tá, livros de marketing. Aí a gente pegava uma coleção de livros de marketing de pessoas que a gente conhecia, que indicaram que era muito bom. Eu devorava esses livros rapidinho, transformava eles em aula, juntava o pessoal da empresa, falava assim, amigos da empresa, olha só, o livro... E slide, botava slide assim, igual tá aqui na tela. Ó, o livro fala sobre isso, e a gente vai aplicar na empresa assim. Vamos? E a gente ia, aplicava, dava resultado. Quando você faz isso, é como se você tivesse descobrido um pote de ouro, que você fala, meu Deus, é só eu ler, aí o cara me ensinou como é que faz, aí eu aplico, aí dá certo. E aí eu entrei num processo de fazer isso várias e várias vezes. Tanto é que a galera da minha equipe já tava tipo assim, lá, Sofia leu mais um capítulo, ela vai dar outra aula pra gente, eu vou dar outra aula pra vocês, a gente vai fazer isso aqui dar certo. Então, o meu processo foi muito assim, de me apaixonar por leitura e me apaixonar nesse sentido não só de que antes eu gostava mais só por causa de, é legal, pra relaxar, mas de ver valor de verdade nos livros e o quanto eles podem ajudar a gente. O legal, quando um livro vai estar mencionando outro livro que você já leu e tal, cara, eu achei isso massa. Magnífico! Isso é muito legal. E como que você faz, por exemplo? Já tô misturando as coisas aqui. Ok. Mas, cara, quando a gente lê uma parada, eu faço muita associação de quando você vai no evento. Por exemplo, você veio pra um evento. Sim. E aí você chega em casa, sua cabeça tá borbulhando. E você falou que você é casada. Como é que funciona isso dentro de casa? Porque a minha esposa fala, calma, eu não tava no evento. Calma. Porque eu chego com um caminhão de ideias. Tipo, ela é minha sócia na empresa. Eu chego com um monte de ideias. Precisa fazer isso, precisa mudar aquilo, Calma, eu não tava lá. Calma, senta, respira. Como é que funciona essa didática dentro de casa?
Cara, eu sou a pessoa que eu rabisco meus livros, e aí tem a treta do quem gosta e quem não gosta, mas eu só sei ler rabiscando. Então, o que eu geralmente faço é, eu vou ficando muito empolgada lendo, eu vou começando a rabiscar muito ele. Que ao invés de eu falar com meu marido, eu, na verdade, eu converso com o livro. Eu gosto de falar que eu converso com o livro. Então, tipo, eu leio alguma coisa muito incrível no livro, eu falo assim, eu posso fazer isso desse. Aí todo o meu livro é todo rabiscado com, meu Deus, isso aqui que ele explicou, eu posso fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Quando eu acabo o livro, eu transformo ele num plano de ação, e aí eu vou aplicando o livro. Então, Superfãs, que é um livro que eu li que eu amei. Superfãs fala muito sobre você criar uma comunidade engajada em volta de uma marca ou em volta de um propósito. E a ideia é que a marca ou o propósito seja meio que você ou a sua empresa, né? E aí tem várias ideias muito legais Superfãs que o meu livro tá todo rabiscado de caraca, vou fazer isso aqui na comunidade. Caraca, vou lançar isso aqui amanhã. Caraca, vou testar isso aqui. Então, o meu eu saio conversando com o livro, que aí eu sinto que eu tirei. Nossa, conversei com o livro, tô tranquila. E transformo isso em plano de ação. O meu marido não é meu sócio, mas a gente é muito complementar. Eu sou muito do marketing, ele é muito de vendas. Então, muitas vezes a gente senta, e ele gosta, na verdade, e a gente começa e a gente fica muito tempo debatendo. E é engraçado porque a gente às vezes tem visões muito opostas. Aí a gente começa a discutir as coisas, tipo assim, eu acho que tem que ser assim, eu não acho que tem que ser assim. Eu falo, mas tem que ser assim por causa disso, ele, mas assim. Aí a gente começa a debater e vira um debate muito saudável pra mim. Mas eu só chego depois que eu já conversei tudo que eu queria conversar com o livro, que aí eu já chego com umas ideias mais mastigadinhas também pra ele. Senão também é muita informação. Em relação nos livros que você pega, eu sei que tem muita gente que, lê um livro e tem muito conhecimento, mas acaba não colocando em prática. Você meio que desenhou um processo. Você faz isso com todos os livros? Você aproveita todo o plano de ação do livro, tudo que tem, ou pega um 80-20, assim, pra Depende explicar? muito do livro. Tipo, livros de vendas hoje, eu já aproveito muito pouco. Porque eu já li tanto livro de vendas que a grande maioria eu já tô lendo, então, tipo assim, tá, um pouquinho mais do mesmo, tudo bem. E aí eu vou pegando, às vezes, pequenos pedacinhos sobre o livro. Mas alguns livros que são muito fora do meu tema, tipo, quando eu comecei a estudar sobre posicionamento de marca, eu risquei o livro todinho. E é muito 880, depende muito do quanto aquele livro tá conseguindo me ensinar alguma coisa. Tem livros que eu já abandonei, esses dias eu joguei e falei, cara, eu comecei esse aqui, larguei. Não aguentei, não tá me ensinando nada, não tô achando bom, só larguei. E tem livros que eles me ensinam muito e eu vou o livro inteiro rabiscando bastante. Tem livros que é mais ou menos, depende muito, a quantidade, eu meço o quanto eu aprendi no livro com o quanto ele tá rabiscado, que é o quanto ele me ensinou coisas incríveis e eu comecei a conversar com ele ao longo do livro. Mas não tem muito uma regra de, não, eu vou... E mesmo nas aulas da comunidade, eu falo muito isso. Não é um resumo de livro, porque eu não necessariamente vou te explicar o livro todo. Eu vou te explicar as partes do livro que eu acho que são interessantes a gente aprender. Porque não necessariamente também, e isso foi muito importante eu começar a criar senso crítico sobre o livro, não necessariamente eu concordo com tudo que o cara tá falando. Não necessariamente só porque ele escreveu um livro, é 100% verdade tudo que ele fala. Eu falei até e eu repito, tem gente burra escrevendo. Infelizmente tem muita gente burra escrevendo livro. Então tem que ter um senso crítico do que tá escrito lá dentro. E não só, às vezes não tá certo. Às vezes tá certo o que ele disse, mas não serve pra você. Tipo, não se enquadra na sua empresa, no seu modelo de negócio. E aí talvez não faz sentido, tipo, eu só relevo. Tipo, isso aí, eu falo, tá, isso aqui infelizmente não vai acontecer e beleza, a gente pula pro próximo capítulo. Mas no teu caso, hoje, na tua comunidade, tem uma das entregas, é isso, né? Um livro por semana. Então, além de ser ali, né, com um hobby, mas também tem essa entrega que faz parte da tua empresa. Isso. A comunidade, ela, toda semana é uma aula. Às vezes eu divido um livro em mais de uma aula. Eu tentava fazer toda semana um livro, mas tem livros que eles são tão bons e tem tanto conteúdo que eu não tava conseguindo. Tipo, a aula tava ficando mais de uma hora. Aí eu falei, não, calma, eu vou ter que começar a cortar isso aqui. Eu prefiro manter as aulas em até 20 minutinhos, que é que eu sei o tempo que a galera ainda tá pegando o mesmo conteúdo, e aí se o livro tiver mais conteúdo que isso, aí geralmente eu quebro em 2, 3 aulas no máximo. Tem um livro chamado Apaixone-se pelo Problema e Não pela Solução, é do fundador do Waze, magnífico também. Eu dividi ele em 3 aulas, porque ele tem tanto conteúdo, tipo, ele primeiro começa explicando como você encontra o problema do seu cliente, ao invés de você querer desenvolver uma solução para o seu cliente, aí tem uma aula só disso. Aí depois ele explica como é que você acha o seu PMF, o Product Market Fit, aí tem uma aula só disso. Aí depois tem no final ele explica como é que você escala e acha investidores. Aí eu tive que fazer uma aula só, porque é tanto conteúdo bom que eu me recuso a deixar de falar algum conteúdo só pra fazer encaixar numa aula menor. Então eu falei, vão ter alguns livros que vão ser 2, 3 aulas mesmo, tem uns que eu consigo condensar em uma aula, mas aí depende muito do quanto eu gostei, do quanto eu aprendi, na verdade, que às vezes eu gosto muito, mas eu não aprendo tanto. Do quanto aquele livro tá me ensinando alguma coisa. Como que você define
Por exemplo, porque, tipo, na comunidade deve ter pessoas de todos os nichos, todos os estilos, tamanhos, tem tudo. E como que você define, esse conteúdo aqui é legal levar pra comunidade? Porque, cara, talvez um conteúdo sirva pra você e não sirva pra mim. Como que você faz essa curadoria interna ali? Tipo, isso aqui acho que é massa. Eu acho que, na verdade, eu sou bem egoísta. Eu só falo assim, se eu gostei do livro, eu vou jogar na comunidade. E é isso. Eu sempre fui muito egoísta com isso, de se o livro foi bom pra mim, vai ser bom pros outros também em algum momento. O que eu faço é só, por exemplo, tem um livro chamado Onboarding Orquestrado, que ainda não é aula da comunidade, mas vai ser. E a dona Weber, se não me engano o nome dela, tá palestrando também no evento aqui. Um amor de pessoa, o livro é incrível. O livro, ela fala sobre como ela faz o onboarding da empresa dela. Só que é uma empresa gigante de software, que tem 57 etapas de onboarding, cada uma delas demora uma semana. O produto dela, ela falou que em 90 dias ela não sabe se consegue entregar valor. É nesse nível de tamanho de produto. Quando a gente lê o livro, a gente olha e fala assim... Tá, não faz sentido nenhum pra mim. Absurdo. Muito interessante a leitura, vou guardar isso aqui na gaveta e apaguei isso aqui da minha cabeça. A ideia da comunidade é exatamente eu falar assim, tá, beleza, isso aqui é o que o livro ensina. Agora vamos trazer pra nossa realidade. Vamos aplicar aqui porque uma coisa muito boa é que eu nichei o meu público. Eu demorei pra nichar e, na verdade, eu demorei pra entender quem era o meu público, mas depois que eu entendi, ficou muito claro e aí eu tenho muito mais clareza que o que eu tô falando vai ajudar eles. Hoje eu falo com empresários, mas não qualquer empresário. Eu falo com quem está começando, geralmente o micro e pequeno empreendedor, que é a pessoa que precisa de uma base muito mais forte e é a pessoa que geralmente não tem dinheiro para pagar 4, 5 mil reais em vários cursos. Então, na comunidade, ela vai ter muito conhecimento num preço muito mais acessível para ela. Então, o que eu faço na comunidade é... Pega aquilo lá e falo, beleza, se você é pequeno, se você está começando, como é que a gente joga tudo isso aqui para a prática do nosso dia a dia? Que isso é o mais importante. Então, mesmo que o livro não seja tão bom para a pessoa, a ideia é adaptar todo o conteúdo para sempre ser bom para a pessoa, porque todo o conceito em geral a gente consegue adaptar. A questão é de ter esse olhar de não levar ao pé da letra, mas sim entender o conceito que ele está tentando passar para gente. Sim, não tem total sentido, porque senão você vai ficar maluca. Vou fazer não dá específico para cada tipo de... Não tem como. E a ideia é ter esse momento de, na prática, de, olha, tô te passando a teoria, você é uma pessoa que tem raciocínio cognitivo, você adapta isso aqui também à sua realidade, que você vai ter capacidade. E graças a Deus as pessoas da comunidade têm capacidade. Sofia, você falou um pouco antes que você encontrou o teu formato também de produção e que você grava hoje 9 vídeos em 1 hora e pouco. Como que foi encontrar? Ele é um formato específico? Ou são vídeos diferentes, super produzidos? Como que é feito isso daí? E como que é esse teu processo de roteirizar, de criar esse conteúdo aí diário? Porque essa é uma dor... Também, né? Você tem um tempo de vídeo, não? Eu gravo no mínimo 1 minuto, não, no máximo... Enfim, como é que funciona todo o processo criativo Legal. da Sofia? Eu tenho um formato, mas ao mesmo tempo eu também tenho 3 formatos. Eu tenho 3 pilares de conteúdo em um só formato. Quando eu decidi gravar 9 vídeos por dia, eu falei, tá, preciso gravar 9, mas eu não tenho capacidade de gravar, de ter criatividade para ter 9 vídeos por dia todos os dias. Eu falei, eu tenho que tomar vergonha na cara e definir pilares de comunicação. E aí, de novo, tem o livro Conteúdo SA. Conteúdo SA é muito, muito bom para quem quer fazer conteúdo orgânico. Conteúdo SA e Marketing de Influência. 2 muito bom. Marketing de Influência da H1, sou apaixonada na H1. Os 2, eles ensinam basicamente a mesma coisa, que é, você tem que, apesar de você variar muito a sua comunicação, você tem que ter pilares padrões de comunicação. E foram esses pilares, entender quais foram meus pilares, aí foi muita tentativa e teste para entender o que eu me encaixo como pilar, mas ter esses pilares de comunicação. O que são pilares de comunicação para mim? Hoje, eu sempre falo sobre a minha vida empreendedora, minha vida de empresária. Eu sempre falo sobre livros e eu sempre falo sobre notícias. Esses são meus 3 pilares principais. Eu não necessariamente, dos 9 vídeos, vão ser 3 empresária, 3 notícia, 3 livros. Vai depender muito. Geralmente, a minha ordem de produção de conteúdo, quando eu sento à tarde, é basicamente assim. Tá, eu tenho alguma coisa... Eu tenho alguma coisa em relação à Sofia empresária que eu gostaria de falar, que esse é o mais vago. Que é tipo, comprei uma empresa e queria conversar com vocês. Fechei o parceiro X e queria conversar com vocês. Tive esse problema, eu subi essa campanha e queria conversar com vocês. Esse é o mais que aleatório,
Que é como geralmente a galera posta conteúdo de verdade. Quando a galera geralmente posta conteúdo que é... me veio uma ideia e eu vou fazer um conteúdo. Quando eu começo, as minhas primeiras tentativas são essas. Eu tenho alguma ideia de conteúdo? Alguma coisa que sai um pouquinho do meu padrão, mas ainda fala com o meu público que vai ser um pouco diferente? Aí eu anoto. Não tenho? Próximo pilar, notícias. E aí eu tenho alguns sites de notícias que eu sempre olho, procurando notícias relacionadas a marketing, que eu posso fazer alguma coisa. Tipo, a ideia da minha notícia é sempre atrelar a notícia a algum livro. Antigamente eu falava só de notícia e os vídeos explodiam. Só que vinha uma galera que não era qualificada pra mim, porque era só uma galera que viu a notícia, gostou da notícia e começou a me seguir. Então eu comecei com o tempo também a atrelar esse pilar da notícia a um livro. Por exemplo, um vídeo que teve uma entrega muito boa recentemente foi um vídeo sobre uma propaganda de uma empresa que eu não lembro o nome, americana, que a propaganda deles era: roube se você me conseguir. Todos os produtos da loja estavam com preço assim: rouba se você conseguir. Só que aí a brincadeira, o plot twist da propaganda era literalmente assim: a gente falou, a gente deixou a loja aberta, quem conseguiu roubar, pode roubar. Só que você só podia roubar correndo, você tinha que sair correndo da loja, e o meu segurança era um atleta olímpico de corrida. Então, tipo assim, ninguém conseguia. Era um monte de gente, eram duas pessoas ao mesmo tempo. Ele pegava um, saía correndo, pegava o outro, sabe? E aí eu falei sobre essa notícia e eu correlacionei com vaca roxa. A questão da vaca roxa é que se você quer fazer uma propaganda marcante, você tem que ser uma vaca roxa. Você tem que chamar a atenção do seu público com uma coisa muito diferente. E essa propaganda conseguiu fazer isso. E aí esse vídeo, por exemplo, foi um vídeo meu que deu 700 mil visualizações. Então eu entendi que esse pilar das notícias é um ótimo pilar, desde que eu consiga relacionar ele com alguma coisa de livro. Esse é o segundo, então eu procuro várias notícias, as notícias que eu conseguir achar, beleza, tá lá feito. Isso no teu processo criativo que você tem na tua rotina todos os dias, no período da tarde? Isso aí, eu geralmente separo uma horinha pra fazer isso também. Eu tenho um chat GPT que ele já me ajuda. Às vezes eu acho uma notícia muito boa, só que eu não sei exatamente com qual livro eu consigo relacionar. E aí eu já joguei no chat GPT todos os livros que eu tenho, e ele vai me ajudando, tipo assim, olha, e esse aqui, e esse aqui. E aí eu vou montando junto com ele o vídeo da melhor forma possível. E aí o terceiro é o livro. E aí o livro pra mim é o mais fácil, é fazer o que eu tô fazendo aqui. É falar sobre um livro, falar como é que a gente aplica. E aí esse terceiro, eu vou dar uma dica pra vocês, mas pra você também que tá me assistindo, eu vejo muitos comentários. Muitos comentários, assim, eles me salvam de uma forma absurda. Porque os comentários dão muito tema pra você. E isso também, novamente, não foi Sofia, magicamente, que desceu uma voz divina. No livro Superfãs, ele fala, o primeiro pilar pra você criar uma comunidade é aprenda a língua deles. Aprenda a língua deles é você basicamente descobrir como o seu público vai procurar algum tipo de conteúdo. Porque eu posso falar assim, resenha do livro Obsessão pelo Cliente. Mas eu também posso fazer, no mesmo vídeo, que vai ser o mesmo conteúdo, o melhor livro de KPI que eu já li na minha vida. Tem um que vai comunicar melhor com o meu público. Se eu aprender a linguagem dele, eu começo a conversar com ele numa língua que ele me entenda e se interesse. E eu ainda continuo fazendo o mesmo conteúdo de sempre. Então, no terceiro pilar de comunicação, eu olho muito os meus comentários. E aí vem, tipo, livros de venda B2B, livros de venda B2C, livros de venda para advogado, livros de venda para liderança, livros de venda para desenvolvimento pessoal. E aí são os temas dos vídeos que eu não faço roteiro. Eu não gosto de fazer roteiro. Como eu meio que já sei o que é o livro, eu só defino, tipo assim, vou falar sobre livros de venda B2B. Eu levanto, eu vou na minha prateleira, eu escolho os livros, eu ligo a câmera e começo, livros de venda B2B. A gente tem esse aqui que fala isso, esse aqui que fala isso, esse aqui que fala isso. Acabou, fechou. E aí eu fecho o vídeo desse jeito eu fecho meu planejamento desse jeito sem fazer muitos roteiros, sabe? Eu não gosto de fazer a coisa bem, cada mínima frase que você vai fazer. Não, eu deixo só e eu brinco várias vezes, eu mostro a minha folha, ela é uma folha frente e verso que são basicamente 9 frases, que eu já sei quais vão ser meus 9 roteiros do dia. Que é os temas dos vídeos ali, macho, não o resto é um já tá roteiro, é um direcionamento. Tanto é que uma coisa que eu, por exemplo, eu quero deixar os meus vídeos o mais natural possível. Eu quero deixar meus vídeos tal qual isso aqui que a gente tá conversando. Que parece que eu sentei e vocês me perguntaram, e aí, Sofia, como é que você fez isso aqui? E aí eu saio falando. Uma coisa que eu comecei a fazer recentemente foi cortar o CTA do meu vídeo.
Antigamente, praticamente todos os meus vídeos eu tinha um CTA, que era sempre, se você gostou desse livro, quer assistir a aula, vai no link da minha bio, sei lá o quê. E a entrega tava muito baixa. Aí eu cortei esse CTA e a minha entrega, tipo assim, triplicou. E aí a quantidade de pessoas da comunidade também triplicou entrando. Então, até hoje eu aprendo bastante coisa, eu ainda testo muita coisa, mas eu percebo que quanto mais orgânico e natural eu consigo deixar minha comunicação dos vídeos, menos cara de eu tô tentando te ensinar e mais de, menina, vem cá pra te contar uma coisa, mais ele entrega e melhor é a performance dele no geral. Cara, e assim, igual você falou, é muito teste, né, cara? Porque o algoritmo tem umas coisas bizarras, assim, que tipo, a galera fala, faça isso, e você faz, não funciona com você, porque talvez você não é aquela pessoa. Você tá num cenário diferente, num momento diferente, e agora com a IA, o algoritmo tá mudando de novo. Muito. E cara, que massa. A gente também é muito a favor dessa questão de teste. O que falta pra gente é vergonha na cara. Não, mas agora ela já entregou várias formas de... Já falei, tá fácil, tá fácil. Por exemplo, você não tem uma base de, por exemplo, gaveta para roteiros dos próximos dias. Você pega no dia, você Todo dia eu sento e gravo. Ela tá falando de 9 vezes 7, porra, como que você vai fazer gaveta? Eu já fiz, tipo assim, quando eu vou viajar... Vídeo, por exemplo, agora, você tá em viagem trabalhando. Quando eu vou viajar, eu faço. Por causa amanhã vai ter um monte, né? Depende muito. Igual, eu fui pra minha lua de mel recentemente. Aí eu fiz, tipo, eu acho que eu passei uns 2 ou 3 dias gravando 27 vídeos. Pra eu conseguir ter 9 vídeos por dia todos os dias. Mas foi uma coisa muito pontual. Foi tipo, eu vou pra minha lua de mel, eu não vou ter nenhum conteúdo pra produzir na minha lua de mel, não pretendo produzir. Então eu vou fazer e eu já deixei agendados todos os conteúdos. Pra cá, tipo, hoje eu não tenho conteúdo pra fazer, eu não teria conteúdo. Então, segunda e terça eu gravei mais ou menos uns 4, 5 vídeos a mais os 2 dias. E aí eu já tenho os meus 9 de hoje, chegando em casa eu vou postar. Quinta e sexta, realmente eu vou estar no evento. Então eu já deixei separados esses 2 dias pra gravar no evento. Mas e principalmente como o meu foco é TikTok, o TikTok ele é muito natural, é muito uma conversa, também fica muito fácil. Tipo, eu tava lendo no voo entre Vitória pra São Paulo, eu li no voo, eu vi 2 insights muito legais, gravei 2 vídeos. Tipo, sentei no aeroporto, gravei e postei. E é isso, tipo, já foram 2 vídeos. Sabe? A gente às vezes acha que é muito complexo, mas quanto mais isso aqui, simples conversa, melhor o vídeo entrega. Mais você se conecta. E isso é uma coisa que a gente vem observando há bastante tempo, né? Acho que menos é mais. Quanto menos comercial... exatamente. Uma entrega maior. E essa era uma outra pergunta que eu ia fazer. Nos teus vídeos que você já falou que já tem editor e tal... E coloca alguma edição mais agressiva ou às vezes áudio, correção? Geralmente, o que ele corrige, ele nem bota filtro, não corrige áudio, sai cachorra gritando no fundo. Não, é engraçado, porque teve uma vez que eu falei assim, eu não gostei desse livro. Aí a cachorra fez tipo, uau, uau, no fundo. Aí a galera, lá, a cachorra também não gostou. A única coisa, eu pago ele só pra editar aquelas partes que eu erro. Porque quando eu gravo, eu gosto de gravar num take só. Então, se eu falei alguma coisa que eu me embolei, eu só volto e falo a frase de novo. Então, a edição dele é basicamente só cortar as partes que eu errei, aquelas partes que eu fico meio... junta tudo, eu boto uma legenda, e aí o máximo que eu faço de edição nos vídeos de notícia, eu boto um print da notícia pra mostrar que não foram vozes da minha cabeça, de onde é que eu tirei essa informação que eu tô falando da notícia. E às vezes, eu falei uma notícia recente que é o Duolingo tá lançando um anime. Aí eu boto, enquanto eu falo, às vezes eu boto em cima um trecho do anime, não é o vídeo todo não, mas eu boto uns trechozinhos pra pessoa também, que às vezes a galera reclama que eu falo de um anime ou de uma propaganda, eles, mas eu queria ver. Aí eu comecei a botar os trechozinhos pra galera também ver. Mas nada mais, tipo, antigamente eu fazia muito isso, de olha pra cima, olha pra baixo, olha pro lado, olha pro outro, aí zoom, e aí, sabe aquelas coisas de take, e vários... Nada, isso foi péssimo. A melhor coisa que eu faço é sentei, conversei, gravei, postei. Eu vou atrás dessa notícia do Duolingo, 1.218 dias aqui, a sequência do Duolingo. Olha pra gente aqui. Olha pra gente, fala dele. E você falou que vai chegar agora e vai postar os vídeos que você já tem gravado. Isso. Você posta todos de uma vez? Você programa pra ser postado de tempo em tempo? Tudo numa tacada só. Sentou? Eu já fiz, galera do teste, já fiz de postar em hora, postar de 3 em 3, postar tudo de uma vez.
fez diferença nenhuma. Nenhuma. Cara, o que faz diferença, principalmente no TikTok, porque a gente tem que pensar também que eu tô falando do TikTok o tempo todo. A minha plataforma principal de captação é o TikTok, então tudo que eu faço pensando em engajamento, conversão, melhora de vídeo, é pensando em como eu posso entregar mais no TikTok. Mas esses 9 vídeos, eles ficam exclusivamente no TikTok ou você reposta ele nas outras Ah, e redes? tem a sacada muito boa, que não tá disponível pra todo mundo ainda, infelizmente, mas graças a Deus o seu Zuckerberg aparentemente me abençoou nessa. No TikTok eu posto os 9, eu posto os 9 numa tacada só. No Instagram, no YouTube também eu posto tudo de uma vez. Eu vou Os nos mesmos. Shorts, os mesmos, nos Shorts, tipo assim, nunca tive resultado nenhum, mas tá lá, entendeu? Algum dia, sei lá, vai que algum explode. No Instagram, eu não sei se já liberou pra vocês, tem uma funcionalidade chamada teste. Reels Teste. Sim. Eu posto todos os dias os 9 no teste. E aí, o que eu fiz no Instagram, que você pode fazer isso no Reel Teste? Você pode pré-configurar que se aquele Reel seu, ele tiver uma performance melhor do que a média dos seus vídeos, ele posta automaticamente. Então, eu faço isso com os meus 9 todos os dias. E todos os dias, pelo menos uns 3, 4 são postados. Porque eles estão tendo performance muito boa. E vai aumentando o seu engajamento. E vai aumentando o meu engajamento. E aí eu ganho 2 vezes nessa. Por quê? Primeiro, a maior dificuldade do Instagram é você furar sua bolha. É você sair para não seguidores. O legal do Reels Test é que ele entrega só para seguidor, só para quem não é seguidor. Então eu garanto que todos os dias, pelo menos 9 vídeos meus vão ser entregues para quem não faz ideia de quem eu sou. E eu aumento muito meu alcance. Eu dupliquei a quantidade de seguidores depois disso. E aí, mais do que isso, eu garanto que quem me segue, quem me acompanha, quem já vê muitos vídeos meus, ao invés deles ficarem atolados vendo 9 vídeos por dia, eles vão ver só 2, no máximo 3 dos meus melhores vídeos. E aí é um ganha-ganha dos dois lados. Porque o TikTok, eu posto 9 porque 99% das pessoas que veem meus vídeos é for you. É a galera que não me conhece. Então eu sei que eu não vou saturar meu público. Só que se eu postasse no Instagram, eu ia saturar esse público. Acho que esse insight aí, vocês podem mandar 997 no... Clica no link da bio. Sofia, essa questão de consistência, de 9 vídeos, você já chegou a falhar? O quanto isso é importante pra você? De ter essa... E o quanto que é uma coisa sua Sim. e que você provavelmente não abre mão. E o quanto que te impacta psicologicamente? Porque, assim, tem uma galera que faz isso todos os dias. Se falha um dia, falha Acabou, 10. morri, desisto, não serve pra... Eu sou muito séria em relação a isso, tanto é que uma coisa que eu falo muito é que as pessoas acham que eu sou muito organizada, mas na verdade eu só tenho a capacidade de olhar muito pro futuro. Se eu sei, tipo, eu sabia que eu ia vir pra cá e eu sabia que eu ia passar 3 dias aqui. A minha lua de mel já tava marcada há mais de ano, então eu sabia que eu ia perder essa semana. Então, se eu sei, eu tenho o costume de planejar minha semana ou toda sexta-feira, a semana seguinte, ou no domingo também, a semana seguinte. Cara, eu já começo a me preparar as 2 semanas antes. Pra eu saber que eu vou entregar e saber que eu vou conseguir. Mas às vezes, realmente, acontece coisas da vida. Tipo, teve um dia que foi acontecendo um monte de coisa, e eu não consegui postar. Aconteceu tanta coisa num dia, foram tantos imprevistos no meu dia, que eu não consegui. E aí, nesse dia, eu gravei um vídeo. Falei assim, gente, não vai ter 9 vídeos hoje, tá? Tô informando aqui que não vou postar 9. Aconteceu isso. Não vai dar tempo. Amanhã eu vou postar os 9 que eu deveria ter postado hoje e amanhã eu não vou gravar. E é isso. Ficou por isso mesmo. Ou às vezes eu continuo a rotina e eu posto no final de semana. Porque como eu não tenho conteúdo no final de semana, se às vezes eu vacilo algum dia, eu posto no final de semana. Antigamente eu me cobrava muito. Antigamente eu ficava até 2 horas da manhã, gravava no escuro pra conseguir entregar os vídeos. Hoje em dia eu entendo que, cara, não vai ser um dia. Beleza, e eu paro e eu olho muito racionalmente eu não entreguei porque eu fiquei com preguiça, porque eu me dei desculpas pra não entregar, ou eu não entreguei porque, igual aquele dia, aconteceu, o menino que era pra ficar lá na empresa passou mal, não conseguiu ir, eu tive que parar tudo 3 horas da tarde e ficar até 11 horas da noite. Eu falei, pô, não tem como eu me culpar por isso, não tem como eu achar que eu estou errada. Tudo que eu podia fazer, eu fiz, mas vão ter coisas que não estão no meu controle. Quando eu consigo saber que está no meu controle, eu controlo. Quando eu não consigo, eu não controlo. Demorou bastante para eu ter essa elevação espiritual, mas hoje é mais ou menos o que eu consigo fazer. Cara, e assim, isso aqui a gente tá falando de vídeos que vão pro feed. Além disso, tem os stories. Tem os stories. E você tem planejado stories também? Ou stories sai mais do, tô aqui, vou fazer um storyzinho aqui, da minha viagem, do dia a dia? Eu tento me policiar pra fazer, mas assim, eu não tenho uma estratégia de stories.
Eu não, tipo assim, eu necessariamente faço esse story aqui pensando nisso pra... Não. Até porque, tipo, o story pra mim, ele é mais uma forma de eu me conectar com as pessoas. E realmente, eu sinto que quem tá lá comigo são meus amigos. Pra mim é muito. Então, quando eu abro um story, eu falo, amigos, bom dia, olha só. Tô fazendo isso aqui desse jeito. Vocês têm como me ajudar nisso aqui. Então, eu já sinto que eu tô mais... Eu sempre fui meio de fazer muito stories. Isso já era uma coisa que pra mim já me ajudou desde sempre. Mas eu não tenho. Eu tenho algumas coisas que me ajudam muito, que são rotinas que eu sempre posto no story. Então, todo dia quando eu acordo, eu tenho um bom dia, que quando eu não faço, o pessoal pergunta cadê meu bom dia. Acho que você tá triste, tá tipo assim, o que aconteceu? Você tá bem? Eu sempre converso com eles enquanto eu tô me maquiando. Então, tipo, esse é um momento que você não tá fazendo nada, eu poderia estar vendo no YouTube, mas aí eu abro o story e falo, gente, hoje eu vou fazer isso no meu dia. Aí eu ia pro evento, eu passei a semana toda, tipo assim, 3 dias pro evento, enquanto eu me maqueio. Quando eu leio de manhã, eu sempre posto o livro que eu tô lendo, ou algum trecho do livro. Quando eu leio à tarde, eu sempre posto o livro que eu tô lendo, ou o trecho do livro. Quando eu malho à noite, eu sempre posto que eu tô malhando. Então, eu tenho alguns stories padrões que meio que já ativam na minha cabeça assim, fazer um story. Que me garante. Quando não sou eu fazendo, tem alguém me cobrando. Que também a galera, é o legal disso. E de novo, a tua equipe, que não audiência. Meus seguidores, eles são a minha equipe mais engajada, meu maior chefe, meu pior chefe. Eu amo vocês. Mas vocês são muito exigentes, mas graças a Deus, porque eu esqueço direto de postar e eles me lembram. Eu tenho um story que eu sempre faço, que é o check-in do dia. Eu tenho um grupo de amigos no Gym Rats, que a gente tem uma regra muito clara, que a gente é muito competitivo, que é, pra garantir que você não tá miguelando e pegando uma foto antiga, você tem que repetir exatamente a mesma pose do primeiro do dia. Só que o primeiro do dia nunca faz uma pose assim na frente do espelho. É sempre, literalmente, teve gente plantando bananeira, teve gente dando esparcate, teve gente, tipo, de cabeça pra baixo, que deitou no banco, tirou uma foto deitado no banco. Então, tem essa foto que eu sempre posto com a galera, e quando eu não posto o check-in do dia, a galera, mas e aí, qual é o check-in do dia? Aí eu, verdade, tem que postar o check-in do dia. Então, stories, eu criei essas rotinas que me ajudam, e fora isso, é mais um... Eu não sei explicar, mas eu quero mostrar pra vocês meu dia, quero conversar sobre o que eu tô fazendo. Vira uma coisa mais de... Eu tento esquecer que eu não tenho 80 mil seguidores, eu tento pensar que eu tô com os meus 200 amigos que eu tinha antes. Se eu pensar assim, a coisa flui muito mais natural. E aí segue fazendo as coisas que eu sempre faço. E eu não tento ficar vendendo, ficar empurrando, é só o meu dia a dia mesmo normal. Sim, então, agora eu queria entrar exatamente nessa outra vertente, nesse outro lado, o lado da empresa. Porque você falou, nesse momento eu já não tô fazendo mais tanto CTA, nos stories eu mostro o meu dia. Sim. Como que funciona a captação? Tá vendendo como, né, então, Sofia? Não, exatamente. Tipo, a galera vem de fato organicamente? Vem. Ou você tem alguma outra estratégia? Faço o tráfego pago? Faço algum outro caminho para que esse funil afunile em algum lugar? Eu não faço mais CTA, mas eu acho que eu também não sei se é 100% falar desse jeito, né? Mas o meu CTA agora, ele é muito mais indireto. Tipo, uma mensagem subliminar. Então, eu não falo mais, oi, entra na comunidade, link na minha bio. Eu falo assim... Pô, você gostou muito de como eu cheguei na lógica dos 9 vídeos por dia? E quando eu falo, tipo, a galera começa, como é que você chegou na lógica dos 9 vídeos por dia? Aí eu faço um vídeo. Gente, vou explicar pra vocês como eu cheguei na lógica dos 9 vídeos por dia. Aí eu falo, eu peguei o livro Receita Previsível, por causa disso tem essa teoria, que Isso aqui que eu expliquei pra vocês é um vídeo meu. No meio do vídeo eu falo assim... Esse livro Receita Previsível, eu expliquei ele todinho lá na comunidade pra você também conseguir aplicar. Mas eu só lanço essa no meio do vídeo. E aí eu sigo. E aí eu cheguei nos 9 vídeos por dia. Acabou o vídeo, acabou. A galera começa a perguntar. Mas que comunidade é essa? Onde é que você acha? Sei lá o que. Aí eu começo a responder no próprio post. Ou o pessoal, e o link tá sempre na minha bio, ou o pessoal escuta tanto que ele começa a entrar no meu perfil e descobre o que é comunidade, ou ele pergunta no vídeo e eu respondo o que é comunidade. Então, eu nunca deixei de vender a comunidade. Eu só deixei de falar explicitamente para você comprar. Só que eu faço você ter o desejo pela comunidade... explicando exatamente os meus resultados, os benefícios da leitura, as maravilhas do livro. Então, eu gero o desejo e você mesmo vem atrás de como comprar. E o resultado tem sido... magnífico, melhorou bastante, graças a Deus. Eu tô querendo chegar em 5 mil pessoas ano que vem. E é o seu único funil de vendas, assim, tipo... Basicamente. Eu uso ads no Instagram, mas assim, é impulsionamento de post para alcance de perfil. Só. Trazendo não tem pessoas sempre pro perfil. Trazendo pessoas sempre pro perfil. E é muito pouco. Tipo, eu já fui analisar as métricas, é 12% de tudo que movimenta lá. Tipo, é muito pouquinho, assim, né?
E não tem nada de conversão, não tem nada de retarget, não tem nada de venda direta, nada. É sempre o orgânico muito forte e essa comunicação e eu acredito muito nisso, né? Porque a comunidade, eu quero que as pessoas queiram muito entrar. Então, eu passo muito tempo gerando esse desejo. Tem um ponto muito legal que a gente não falou, que eu faço uma reunião com todo mundo que entra na comunidade. Todo mundo que entra na comunidade tem uma reunião chamada reunião de onboarding, onde eu sento para conversar com a pessoa. Entrou Fernando na comunidade. Você vai receber a primeira mensagem para o grupo do WhatsApp, segunda mensagem chamando para essa reunião de onboarding e terceira mensagem que eu chamo do Tinder empresarial, que é a gente construir uma inteligência artificial. A gente conseguiu uma inteligência artificial que ela pergunta para você algumas coisas sobre quem é você, por que você entrou na comunidade, o que você busca. Ela tem a base de dados de todo mundo da comunidade. A gente pergunta também se a gente pode pegar os seus dados e passar o seu contato para as pessoas. Tipo, a gente pergunta, qual forma de contato você prefere? Tem gente que manda WhatsApp, tem gente que manda e-mail, tem gente que manda LinkedIn. A gente fala, a gente pode passar? Se a pessoa falar sim, ela entra na nossa base. E aí o Fernando, ele tem uma agência de marketing, mas ele queria muito conversar com um advogado trabalhista. Porque ele tá com problema nisso. E aí ele entra na comunidade e fala, pô, Lívia, que é a nossa IA, que é de livros mais IA. Eu acho muito incrível, eu quero falar todas as vezes. Pô, Lívia, tô querendo um advogado trabalhista, não tem ninguém na comunidade, não? Aí ela puxa todos os advogados trabalhistas da comunidade e passa a lista de pessoas que permitiram você entrar em contato. Então, a segunda mensagem é reunião, a terceira é semestre da comunidade. Mas na reunião, eu sento com você e eu pergunto, Fernando, por que você quis entrar na comunidade? O que fez você gerar o desejo? Porque vocês vão entender isso muito bem, quem é de ads vai entender isso muito bem. A gente olha para um funil, mas aquele funil não necessariamente é verdade. Você vai metrificar o quê? First click ou last click? Quem é que realmente tem quem é que foi o decisor para fazer você entrar? E olhar para uma métrica de um GA, de um Analytics, nem sempre vai te dar a resposta certa. Eu já caí muito golpe de GA sem querer, analisando as métricas erradas. Eu, uma vez, apaguei tudo, derrubei todas as campanhas do Facebook porque eu vi que o Google dava um ROAS muito melhor. Me ferrei completamente porque eu não pensei no fluxo do funil. Mas, conversando com você, olhando para você, falou, Fernando, por que você entrou? Aí as pessoas sempre falavam, Sofia, apareceu um vídeo seu na For You, achei interessante, você fala de livros, achei legal, deixei. Aí apareceu outro, aí eu percebi que você fala da comunidade, aí apareceu outro, aí eu vi você falando sobre um livro que eu tenho interesse de ler, que você falou que tem na comunidade. Aí apareceu mais um, e esse é um dos motivos de eu fazer 9 também. Porque com 9 vídeos por dia, não tem como você não ser bombardeado com os meus vídeos. E tem gente que fala até, tipo assim, eu vou te deixar de seguir, que eu não aguento mais. Só tem vídeo seu. Eu falo, sim, eu faço 9. Em algum momento vai aparecer todos pra você. Então, eu vejo que eu devagarzinho falando, como são 9, a pessoa um dia vendo 3 vídeos, outro dia vendo 3 vídeos, outro dia vendo 3 vídeos. Cara, vai chegar um momento que você vai falar assim, bicho, eu preciso conhecer essa comunidade. Eu preciso entrar nessa comunidade. Se todos os vídeos em uma semana inteira fizeram muito sentido pra você, e eu sempre comento da comunidade de forma indireta, falando, isso é aula, isso aqui eu falei lá, isso aqui eu ensinei lá. Em algum momento você vai falar assim, bicho, vou ter que entrar. E é o que geralmente acontece com a maioria das pessoas. E quando elas entram, elas ficam muito mais felizes, porque não é uma promessa que eu tô fazendo. E é por isso que eu acho que é muito melhor e tá convertendo muito mais que o CTA. Eu não tô fazendo uma promessa pra você de, você vai faturar milhões vendo as minhas aulas. Entre na minha aula que você vai aprender sobre tudo isso aqui e vai conseguir gerar resultados absurdos. É tipo assim, cara, quer aprender? Vão aprender? Aprender é magnífico. Então vem. E aí é um público muito mais fidelizado. Tem gente que tá lá há mais de ano. E pagando mensalmente, todos os meses. Tipo, não tem infidelidade. Eu não obriguei a pessoa a ficar. Ela pode sair quando ela quiser. Mas a grande maioria, tipo, a taxa de permanência é muito alta. Por causa disso. Que legal, cara. Muito, tipo, eu acho que esse é o caminho, porque o lead tá ficando muito caro, agora vai ter uma taxa de 12% no ano que vem. Já tem, pô. Se você impulsionar direto do seu celular, já tem uma taxa. Não, mas agora vai vir mais um imposto não tem como escapar. Então tá ficando... tá lançando o Facebook, o Instagram Premium também, já lançou na Inglaterra. Então, enfim, tá cada vez mais caro. Então você vai ter que buscar o quê? Exatamente o que você faz, que é uma audiência orgânica. Vai sangrar um pouquinho, machuca um pouquinho, mas depois vai embora. Nós discutimos isso ontem, que muita gente vai ter que procurar alternativas, outros canais de aquisição, outros meios. E, cara, o segredo é a construção de comunidade. Só que o problema da construção de comunidade que as pessoas não querem fazer é que demora.
Demora muito. E não tem como, igual num anúncio, que, se eu jogar 10, eu vendo 15. Se eu jogar 2 milhões, eu vou vender muito. Não tem como você acelerar botando mais dinheiro. Você não faz isso com uma comunidade. A comunidade não é só ali, né, uma transação de compra, cliente, não. É confiança que você constrói com a pessoa. Tipo, é dia a dia que as pessoas me viram falando sobre ele, falando, essa menina realmente, ela não tá mentindo, ela lê de verdade, ela acredita no que ela fala. E aí sim as pessoas começaram a me apoiar e falar, vamos se juntar aqui, galerinha dos livros, sabe? E hoje a gente tem isso muito forte, assim, é muito engraçado. Que já viram bordões padrões. Tipo, tem gente que já fala assim, vou parar de te seguir porque eu já comprei 7 livros, eu não aguento mais. E aí, agora a gente tem um novo bordão que somos a comunidade de pessoas endividadas por causa de livros e todos estamos com o carrinho lotado na Amazon, já estouramos o limite do cartão. Não tem como, galera, eu já falei, estamos todos juntos nessa. Eu também tô igual vocês. Eu tenho uma coisa que eu levo para mim isso daí, que eu acho que conhecimento não se economiza, né? Então, às vezes tem meu carrinho também, deve ter uns 120 livros ali, falo tudo que eu já comprei, mas aí quando eu quero ler vai aumentando, ou quando eu acordo, eu assim, vontade de gastar, eu vou lá, compro um livro ali e tal, vou ler agora? Não sei, mas vou comprar, porque isso eu não posso economizar, então é uma regra que eu tenho. Sofia, você tem uma experiência com um monte de gente. Que dica você pode dar para uma pessoa que tem dificuldade de leitura, que não tem o hábito da leitura? Porque eu acho que muita gente não lê porque é difícil, ela não tem aquele hábito, não consegue engatar, para na metade. O que você pode trazer de uma dica para um cara? Porque, o conhecimento tá ali. Sim. O que você pode trazer pra gente? Eu tenho algumas dicas que funcionam muito bem. Primeiro, procura um tema que você gosta. Porque geralmente as pessoas falam, tipo assim, muita gente me fala, Sofia, me indica o livro. Você quer ler o quê? Que eu posso te indicar um livro que pra mim foi maravilhoso, Receita Previsível, incrível, mas a pessoa é psicóloga abrindo a clínica dela e quer começar a se posicionar no Instagram. Receita Previsível vai ser horroroso pra ela. Então, entende o que você quer ler, o que você tá com interesse em saber. Você entendendo o que você quer aprender, a leitura já fica muito mais gostosa, que é algo que você tem interesse em consumir. Beleza. Tendo um livro bem escolhido, leia 2 páginas por dia. E aí o pessoal surta nessa hora. Meu Deus do céu, eu vou ler um capítulo por dia, eu vou ler 20 páginas por dia. Eu falei, não. Volta. 2 páginas por dia. Por que 2 páginas? Você já sabe ler. Você não tem o hábito da leitura. Você precisa criar o hábito de ler. Então, você marcando um horário no seu dia. No meu caso, quando eu comecei a ler, era no horário de almoço. Eu li muito porque eu tava cansada também de rolar feed durante o almoço. Eu falei, cara, no meu horário de almoço eu trabalhava presencial, eu tinha 1 hora, eu ficava assim, eu tô mais cansada rolando feed do que descansando. Aí eu comecei a ler nesse horário. Então eu tinha um horário muito claro e eu comecei com, 5 páginas, 7 páginas por dia. Começa com 2 num horário muito claro. Porque aí você vai se acostumar que aquele horário é o horário da leitura. Quando você se acostumar a ler, aí ler vai ser muito mais fácil. É igual a academia. Você não vai pra academia... todo mundo que faz isso, eu vou entrar na academia, eu vou ir 5 vezes na semana, vou agachar com 200 quilos, faz 2 dias, morreu, não aguenta mais, desiste. Agora aquela pessoa que fala assim, vou ir 1 vez, vou 3 vezes na semana, vou devagarzinho, vou fazendo o que eu posso, vou fazendo uns 20 minutinhos, ele pega, porque ele criou o hábito, e isso é o mais importante de tudo. Não é você começar a ler e ter volume de leitura, é você começar a ler e ter o hábito, e aí você cria o volume. Legal, eu acho que é isso. E eu queria mudar um pouco de assunto. Você quer entrar ainda nessa? Eu queria mudar um pouco. Eu ia falar uma coisa, mas eu dei um branco, eu esqueci. Não, pode falar e se eu lembrar eu volto. Não, porque assim, agora eu queria ir para um lado de dicas. Ok. Porque, assim, quem assiste a gente, boa parte é empresário. Nem que seja eu presa. Tipo, normal. Que é a galera que tá começando, tem muita gente do marketing. Sim. O que você poderia trazer aí de 3 livros que você acredita que, vai mudar a vida da pessoa? Você trouxe a pergunta que também é uma coisa que já estava no meu escopo aqui de perguntar, mas acho que a gente pode, já que tem até essa trilha de conteúdo, né, esse formato que você faz nos eventos, acho que dá para pegar até mais, tanto para galera iniciante, foi um de vendas, um só de outro tema. Legal. É que você faz isso com todo mundo, agora vamos fazer com você. Eu odeio quando fazem isso comigo, porque eu não consigo indicar um só. Mas quando me pedem também para indicar mais de um, eu deixo. Porque... Sofia, 3 livros para aquela pessoa que tá querendo empreender no digital, tá querendo começar, que hoje já é uma eu presa ali, o que ela precisa ler?
Eu vou indicando uma sequência, e aí vocês vão me parando aqui em algum momento. A gente tem primeiro, que eu acho ótimo, maravilhoso, e é muito engraçado, que é um livro de faculdade, e é um dos poucos livros de faculdade que eu amo. Se chama Entendendo Michael Potter. Entendendo Michael Potter, ele vai te ensinar a, antes de você começar a tentar vender o seu produto para fora, você olhar para dentro e entender como você consegue ser único no mercado. Isso é uma das maiores... É um dos maiores abismos que eu vejo. Tipo, a pessoa vai ser uma agência, mas ela vai ser uma agência. E eu falo, tá, mas qual é a diferença da sua agência? Ela, eu atendo bem. Eu falo, isso não é um diferencial. Você decide o que você vai fazer de diferencial, depois você volta e lança seu produto. Então, Entendendo Michael Potter vai te ensinar qual é o seu diferencial, vai fazer você descobrir qual é o seu diferencial de verdade. E diferencial é tudo que vai fazer você ou cobrar muito mais barato ou cobrar muito mais caro, mas de uma forma que você tenha um lucro muito maior. A comunidade, ela tem um diferencial muito claro que faz eu ter um lucro muito grande, mesmo cobrando R$29,90. Entendendo Michael Potter é muito bom. Aí a gente vai para comece pelo porquê, para você aprender a comunicar o seu propósito e parar de competir por valor, que a partir do momento que você comunica o seu propósito, igual eu comuniquei o meu aqui. Cara, não é o preço, é acreditar no que eu acredito. As pessoas podiam cobrar mais caro, elas iam continuar entrando, não porque tá baratinho ou porque é o mais barato do mercado, mas é porque elas olham, elas me vêm falando sobre tudo que eu amo de estudo, elas falam, cara, eu acredito no que você tá falando, eu me identifico com você, e isso é neurocientificamente explicado. A gente compra primeiro mesmo pela emoção, porque o lado do nosso cérebro que sente as emoções é o mesmo lado que toma a decisão, e o lado do nosso cérebro que faz a fala é o mesmo lado da razão. Então, a gente sempre decide na emoção, depois a gente joga pro outro lado e a fala vai compreender a razão. Por isso que a gente tem que vender o nosso propósito. E aí, junto com ele, a gente tem Story Brand. Story Brand muito, muito bom e é obrigatório todo mundo ler Story Brand. Porque Story Brand vai te ensinar a colocar o cliente no centro da sua comunicação. Eu comentei com vocês um pouco mais cedo que logo quando eu comecei a comunidade, teve um livro que me fez triplicar as minhas vendas. Foi Story Brand. Porque por muito tempo eu estava muito focada em falar sobre a comunidade, sobre os meus livros, sobre as minhas aulas. Quando eu mudei a comunicação para a sua dor, o que você precisa, o livro que você quer ler, tripliquei as vendas, assim, sem R$1 de anúncio, só, e com a mesma quantidade de vídeos, só mudando a minha comunicação dentro dos vídeos. Então, esses vão num trio inicial, esses Sim. 3 aqui, delicinha. Boa. Qual que era o outro assunto que você falou? Não, eu queria agora perguntar 3 livros pra gente que tem a nossa equipe comercial e a gente quer desenvolver eles, tanto a liderança do head de vendas, mas também do vendedor ali que tá na linha de frente fazendo reunião, e tanto daquele que é o SDR que tá lá, né, tomando não, um monte, vive na pressão ali por resultado. Então, 3 livros aí relacionados a vendas que você pode estar sugerindo pra galera. Eu tenho o Spin Selling, magnífico. E eu tenho que falar assim, eu era muito preconceituosa com Comece pelo Porquê. Não, eu sou 100% sincera. Eu era muito preconceituosa com Comece pelo Porquê e com Spin Selling. Deixa eu falar, pra que eu vou gastar meu tempo lendo esse livro? Porque eu já sabia o que era o Golden Circle, eu já sabia o que era Spin Selling. Eu falei, não preciso, eu sei o que significa cada palavra do Spin. Aí eu fui ler o livro. Irmão, o livro é um universo que artigo nenhum na internet vai te explicar. Esses artigos são muito curtinhos, eles resumem muita coisa. E aquele livro tem um conteúdo absurdamente bom sobre o porquê que você faz uma compra, principalmente o B2B e principalmente compras que eles chamam de vendas longas, que são vendas que elas geralmente são um pouco mais caras, elas têm um impacto muito grande toda vez que você aceita aquela venda. E tem um que não é muito falado, mas eu amo, que é o Segredos do Lobo. O Segredos do Lobo é do Lobo de Wall Street, não é igual ao filme, que todo mundo me pergunta, e tem uma galera que fica meio decepcionada, achando que vai ver o filme de novo. Não é. O Segredos do Lobo é literalmente aquele cara que é o Lobo de Wall Street ensinando a vender, ensinando como ele ensinou aqueles funcionários dele a vender. Muito bom. Como você segue um sistema de linha reta e busca os 3-10. Magnífico. E aí, um terceiro, que aí eu vou indicar mais de um, mas é porque eu acho que uma coisa muito importante é a negociação. Muitas vezes um vendedor, ele não é um bom vendedor porque ele não sabe negociar. E aí eu sempre tenho o meu trio de negociação que eu acho maravilhoso, que é negocie qualquer coisa com qualquer pessoa, negocie como se sua vida dependesse disso e negocie sem medo. É um trio de livros sobre negociação muito bom. Eu era uma péssima vendedora, porque eu tinha um cagaço imenso de negociar com as pessoas. Então, tipo assim, eu cuspia minhas informações, se a pessoa não gostasse, eu só, tipo assim, tá bom, vou embora, vou tentar com outra pessoa. Eu não tentava nem negociar. E aí, depois daqueles livros, eu tenho muito mais capacidade de negociar, me ajudou demais.
Pô, que massa. Eu posso fazer uma menção honrosa, que essa semana não, faz acho que um mês que eu comprei pro meu vendedor as Armas da Persuasão. Bom. E ele ficou, assim... Bom pra caramba. Maravilhado Ele com o muito bom livro. também. Ele falou, preciso... Ele tem uma comunidade dele também de venda. Ele falou, cara, eu preciso dar uma aula sobre isso, porque isso aqui é sensacional. E eu, quando eu li também, fiquei, tipo, achei muito bom também. Tipo, porque no final são pessoas, a gente fala com pessoas, a gente precisa persuadir. Eu geralmente indico muito esse quando me perguntam pra marketing. Porque eu não acho que ele funciona muito. Ele funciona, mas ele não funciona tanto assim no tete-a-tete. Porque ele é muito mais da reciprocidade, Sim. da afeição. E são armas que você pode usar muito bem em marketing. Geralmente é muito pra vender pra massas. Tipo, vender pra muita gente de uma vez só. Sim. Aí esse Armas da Persuasão é perfeito. Mas ele é muito bom mesmo. Muito bom. Eu gosto que muitos dos livros que você mencionou, alguns eu já conheço, já li, alguns também não conheço, um pouco fora da bolha, né? Então trazer essa base aí pra galera é muito bom. Mais alguma linha de livros? Cara, Eu tava com outro na ponta da língua, cara. Sobre negócio. Liderança. Liderança tem uns bons. Liderança tem um que não tá dentro da bolha, mas eu estou me esforçando muito para entrar, que é Dicotomia da Liderança. Quase ninguém ouviu falar desse livro, mas ele é muito bom. Foi um mentor meu que me indicou. Dicotomia da Liderança fala exatamente sobre a dicotomia de ser um líder. Geralmente, quando a gente vai ler um livro de liderança, ele fala muito de ou você ser de um jeito e não ser de outro. Ou você é o líder empático e não pode ser aquele líder mandão. Ou você tem que ser o líder mandão e não pode ser o líder empático. A dicotomia da liderança vai te mostrar que, em momentos diferentes, com a sua mesma equipe, você tem que ser um pouquinho dos dois. Às vezes, você vai ter que passar a mão nas costas e falar, cara, tá tudo bem, não bateu a meta, mês que vem a gente tá aqui de novo. E às vezes você vai ter que falar assim, por que não bateu a meta? E é entender essa dicotomia de posicionamentos diferentes que você tem que ter enquanto líder. Os dois são maravilhosos. O livro é maravilhoso. Outro que também não é muito comum para liderança, mas eu amo de paixão. A Regra Não Ter Regras da Netflix. Muito bom, que você aprende a tratar adultos como adultos. O maior segredo da Netflix é a gente só tem o resultado que a gente tem porque a gente aprendeu a tratar os nossos funcionários como adultos. Sendo tratados como adultos, você tem a liberdade que todo adulto tem, mas você também tem as responsabilidades que todo adulto tem. Então, eu te dou muita liberdade, mas eu te cobro muita responsabilidade em troca. E eles conseguem ter esse nível de exigência... Nossa, já era. Agora, depois de mais de uma hora de podcast, acabou. É muito alto por causa dessa liberdade. E o terceiro, pra fechar o trio, que eu li recentemente, não é aula da comunidade, mas vai se tornar, porque o pessoal ficou maluco. Um dos pilares dos meus vídeos que eu faço agora é o Pedrada do Dia. Quando eu leio alguma coisa muito legal, eu tenho que gravar um vídeo falando sobre o trecho. E esse se chama Como o Google Funciona. Cara, eu gravei, tipo, todos os trechos do livro. Tem todas as 200 páginas estão lá, porque é muito bom sobre liderança. É como o Google funciona de forma operacional. Não é uma liderança, tipo, vamos ser amigos e você tem que gostar da sua equipe e tem que fazer frases motivacionais. Não, é uma liderança na prática, beleza. Como é que você vai cobrar, como é que você vai contratar, como é que você vai demitir, como é que vai ser o dia a dia da liderança mesmo. São esses. Pô, muito bom, muito bom. E acho que para encerrar essa fase dos livros, motivacional, aquele que o cara que tá já meio, tá meio cabeça baixa, ele precisa de um empurrão, de um tapa na nuca. Ele tem 283. Tem os best-sellers. Pior que eu não leio muito motivacional, É eu mesmo? não gosto. Mas eu tenho uns que eu chamo de desenvolvimento pessoal. Sei. Tem um que foi o motivacional pra mim, pra querer ter mais garra pra empreender, que se chama o Almanaque de Naval Ravikant. O Almanaque de Naval Ravikant é um guia pra riqueza e felicidade. Ele basicamente explicou como ele ficou rico e como ele é feliz. De formas separadas, mas depois junta tudo. Magnífico. Uma das frases que ele tem é: se você realmente quer ficar rico algum dia, você não pode vender o seu tempo para os outros. Você vai ter que só comprar o tempo dos outros e escalar o seu tempo. E aí, basicamente, foi quando eu olhei e falei, tá, não dá para eu ser CLT. Eu vou ter que empreender, não vai ter jeito. O Almanaque tem um muito, muito bom, que eu também julguei muito. Eu tinha um preconceito danado com esse livro, que se chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, ele fala sobre hábitos internos nossos. A gente pensa em hábito meio de pegar o celular, de ler um livro, de ir na academia, que são hábitos físicos. Mas na nossa cabeça, a gente tem alguns hábitos de pensamento e hábitos de sentimentos que o nosso cérebro se acostumou a ter ao longo da nossa vida. Então, às vezes, por exemplo, você está em casa, no sofá, e você começou a ficar ansioso do nada.
Você começou a sentir muita ansiedade. Ou você começou a ficar triste, você começou a ter uns pensamentos meio tristes, assim. Isso é porque você criou ao longo da sua vida o hábito de ser ansioso ou o hábito de ser um pouco mais pessimista. Isso a gente vai desenvolvendo. E aí, o livro, ele explica neurocientificamente como a gente desenvolve esse hábito ao longo da nossa vida. É muito legal você entender. Que aí você começa a reconhecer os seus padrões de tipo, cara, não era pra eu estar assim nesse momento. Por que eu tô muito estressado? Por que eu tô muito puto? E aí você começa a querer quebrar esses hábitos de ser você mesmo. Então, esse não é tanto motivacional de... mas quando eu descubro alguma coisa sobre como eu funciono, eu fico muito animadíssima. Então, esse pra mim é um baita motivacional. Boa. E, Sofia, agora você falou ali que tem um projeto, né, que é o teu propósito, né, comunidade, hoje tem 900, né? Estamos chegando. Eu perdi a conta, da última vez eu tava com 850. Pô, que Boa. massa. E o projeto para ano que vem, né, que você vai almejar aí 5 mil. E qual que é o próximo passo, né? Chegar nesses 5 mil, você já tem algo definido? Tá muito relacionado com esse teu propósito de vida? Eu tava Como você enxerga, né? Hoje você é uma líder de movimento, né? Você lidera uma galera ali, uma Fico comunidade. muito feliz, graças a Deus. Vamos transformar a leitura em modinha. Eu tava conversando isso com o meu mentor ontem. A gente foi almoçar e ele tava tipo, e aí, você vai fazer o quê? Eu falei, então... O meu objetivo com a comunidade não é que a Sofia seja líder de um movimento. Eu não quero que as pessoas olhem pra mim como, meu Deus, a Sofia é muito inteligente. Eu quero com a comunidade, eu quero que a comunidade seja a base pro empreendedor. Porque eu vi muito essa dor, tanto com meu pai, tanto com as pessoas da própria comunidade. Você começa a empreender, geralmente, porque você tem uma paixão, porque você quer ganhar um dinheiro. Mas você entra numa bolha, você cai num buraco que é totalmente obscuro. Você não sabe por onde começar. Tipo, meu Deus, DRE, fluxo de caixa, contabilidade, administrativo, financeiro, marketing, vendas. E tem que ser tudo, e tem que fazer vídeo, e tem que ser blogueiro. E a ideia da comunidade é olhar pra essa galera que entrou nesse mundo agora e tá completamente perdido e falar, cara, eu vou te dar uma base. E hoje a gente já tem uma base muito boa de vendas, já tem uma base muito boa de marketing, de criação de conteúdo, de liderança, de estratégia, também tem um módulo só de estratégia, que são coisas que eu sinto que eu tenho muita capacidade pra falar, que eu leio muito, então eu tenho muita capacidade pra falar. Só que eu quero expandir isso para coisas que eu não tenho a capacidade de falar. E aí é por isso que eu quero que seja além da Sofia. Eu quero que a comunidade seja meio que a faculdade do empreendedor, não que vai entrar no MEC nem nada, mas uma faculdade para te dar uma base para você ser essa pessoa. Quando você quer ser engenheiro, você entra numa faculdade, você tem uma base de conteúdos e aí você tem a capacidade de ser engenheiro. Eu quero que a comunidade seja um ambiente que, se você quer ser um empreendedor, ou se você é um empreendedor, você tem uma base para saber empreender, e aí você vai empreender com muito mais confiança. Então, eu quero trazer conteúdos, por exemplo, de finanças, de o que é uma DRE, como você monta o DRE, como é que você trabalha com um contador, como é que você procura um contador, como é que você faz o administrativo da sua empresa, como é que você contrata alguém, essa parte mais de RH. Então, eu quero expandir para esses outros pilares do empreendedorismo que eu não tenho capacidade. E aí são trazer pessoas, e aí vai ser meu principal desafio do ano que vem, trazer pessoas para fazer com que a comunidade se torne, tenha todos esses pilares, para ser basicamente o meu sonho é, tipo assim, abrir um MEI. Tá, vou ter que assinar a Sofia, porque agora eu vou ter que ver... A Sofia não, né? Vou ter que assinar a comunidade. Porque eu vou ter que aprender tudo para saber empreender da melhor forma possível. Muito foda, muito foda. E como é que faz para as pessoas fazerem parte da comunidade? A comunidade, ela tem o site livrosnapratica.com.br. Nas minhas redes sociais, todo o link da bio vai ter. Na rede social da comunidade também, link da bio vai estar lá. E aí, entrando no site, é só clicar, fazer assinatura, tá tudo automatizado, já vai conversar com a Lívia, ela vai te botar em todas as plataformas possíveis, super tranquilo. Minhas redes sociais, @SofiaStefanãoSantos, que aí lá você consegue achar os links. E eu acho que é isso. Pô. Muito bom, muito papo, muito assim. Já estamos finalizando aqui. Pode Posso mais uma, pode. Tá liberado. Então. Vai. Que mensagem que você daria pra Sofia lá de 2 anos atrás, que passava 1h30, ou pra aquela pessoa que tá em casa ouvindo a gente, que tá lá pagando às vezes o preço hoje, às vezes quer desistir, porque a gente sabe que essa vida de empreender, às vezes ela é solitária demais, né? Desafiador demais, não é pra qualquer um. Se fosse pra qualquer um, tava todo mundo empreendendo aí. É muito difícil, mas eu acredito que, né, na vida que a gente tá de passagem. O que você tem pra falar pra essa pessoa lá de trás? A Sofia lá de trás, ela precisa muito confiar nela mesma. Não é porque você
não é empresária ainda, ou porque você é um MEI ainda, sabe? Tinha muita gastação de CEO de MEI, tinha muita gastação de... Quando eu comecei a gravar os vídeos, eu ouvi muito, tipo... Nossa, olha lá, a Sofia fala tanto o dia todo aqui na empresa que agora ela criou um Instagram só pra poder ficar falando sozinha, porque as pessoas não aguentavam mais ouvir ela, sabe? E isso me deu um choque de confiança muito grande. Eu falaria muito, confia no que você tá fazendo, porque vai ser uma bosta no início e realmente tava uma merda, mas você seguindo, você sabe que você sabe melhorar. E isso é uma coisa que eu sou muito boa. Eu sei que eu sei melhorar o que eu estou fazendo. E graças a Deus eu tive muita paciência pra conseguir melhorar. E paciência pra mim é uma coisa muito difícil. Então a terceira coisa que eu falaria é tenha muita paciência. Porque por mais que eu goste muito de acelerar as coisas, e acho que é por isso que eu sempre fui muito apaixonada por marketing digital, que você consegue acelerar as coisas muito rápido, tem coisa que leva tempo. Não tem jeito. Eu ainda quero ir muito mais rápido, muito mais longe. E eu falo isso pra mim hoje, tipo, vai com calma. As coisas vão acontecer. E demora um pouquinho mais do que a gente gostaria. Respira. Mas acontece. Graças a Deus... Confia, acredita, e uma coisa que eu fiz que é muito boa, que eu falaria de novo pra fazer é se apega em quem tá te apoiando. Tipo, vão ser 3 pessoas, mas tudo bem, se apega nessas pessoas, que é isso que vai te dar forças pra continuar. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Muito papo, muito bom. E assim, fica o convite pra próxima vez pra gente voltar e conversar sobre RH, sobre... Por favor, sobre eu vou trazer empresa, outras pessoas. Nossa, se Deus quiser. Sobre outros assuntos mais profundos, mas aqui as portas estão abertas também. Se quiser lançar outras coisas, as portas estão abertas para você quando estiver por Floripa, vir aqui conversar com a gente. Combinadíssimo. Como é que faz pra galera te seguir? Sofia... Todas as minhas redes sociais são @SofiaStefanon_Santos, ou se procurar, acho que Sofia Livros na Prática, que Stefanon é meio difícil de escrever. Se procurar Sofia Livros na Prática, também me acha por aí. Pô, muito obrigado. Gratidão, tá? Por vir aqui conversar comigo, Fernando, com a galera da Edscast. Isso daqui a gente faz, que é um nosso propósito também, vir aqui gerar, né? Tomar um cafezinho, conversar. Igual você falou, né? Cara, um bate-papo aqui, a gente abre, ele começa a gravar, mas tá sempre entregando um conteúdo de altíssimo valor. E tenho certeza que o Fernando também, a gente aprendeu muito aqui hoje. Então, obrigado por disponibilizar seu tempo, né? Que você veio direto de viagem, não sei se almoçou, se não almoçou, mas veio aqui conversar com a gente. Então, gratidão mais uma vez, dando que você tem de mais precioso que é o seu tempo para conversar com a gente, com a nossa audiência. Eu que agradeço o convite, gente. Pra mim foi maravilhoso mesmo. Eu adoro falar de livros. Se me deixasse mais 2 horas, eu ia passar mais 2 horas indicando o livro aqui. Pra mim é tranquilo. Coisa linda. E você, Léo, como é que faz para as pessoas te seguirem, falarem com você? O que você precisar sobre implementação de processos comerciais, playbooks, tudo relacionado a vendas ali na parte de agência, estruturação, só ir no meu Instagram ou qualquer rede, Léo Junks, pode mandar um oi lá, vai ser um prazer te ajudar, tanto para você que está começando, que a gente tem vários cursos acessíveis, desburocratizados, tá? Um acesso ali bem facilitado, conteúdo que às vezes seria R$1.000, R$2.000 ali por um investimento super baixo. E para você que já está em processo escalando, a gente tem grupos, eventos presenciais, a gente vai ser um prazer te ajudar. Léo Junks. Fernando? @eu, Fernando Quillis. Acabamos de lançar um CRM de vendas próprio. Então entra lá que tá animal. Só digitar CRM ali na minha direct que eu vou mandar o link pra você testar de graça. Tá top. E cria vergonha na sua cara e segue o Edscast, pô. É um botãozinho que você tem que apertar aqui. Pô, a gente vai ver as métricas lá. 90 e tantos % as pessoas não seguem a gente. Então cria vergonha na sua cara e segue o Edscast que, pô, vai ajudar demais o projeto. Que tá fazendo 2 anos agora, mês que vem. Então... Mais de 100 episódios, né? Mais de 100 episódios. Parabéns. Consistência. Consistência não é fácil, não. Pô, sabemos muito bem disso. E pra você que chegou até aqui, muito obrigado. Quinta-feira que vem tem mais um episódio muito foda como esse. Obrigado. Valeu!